E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Guimarães, jornalista e escritor. Tenho a honra hoje de estar recebendo aqui nos estúdios da Maria Buga o meu amigo, escritor também, entre outras virtudes como músico, poeta, pintor e etc. Chico Gil, Francisco Gil. Chico, bem-vindo aí a nossos modestos estúdios. Tudo bem, Marcos? Obrigado pelo convite aí. Faz algum tempo já que a gente está planejando fazer essa conversa aí, mas sempre surge uma oportunidade, né? Estamos aí. Estamos em clima meio de Natal já, né, Chico? E então, o lance é a gente esquecer que a câmera está ligada e continuar aquele papo lá, que em 10 minutos de conversa nós fomos pro Einstein, fomos pro Poincaré. na verdade o que eu queria dizer é que o Freud também foi um cara que foi genial no tempo dele, e ele criou, não é que ele criou uma ciência, mas ele foi o principal desenvolvedor da ciência da psicanálise, né? O Freud. E ao passar de algum tempo, como a ciência se desenvolveu, de repente começaram a dizer que o Freud era um fracasso. Começa a colocar como se o sujeito que foi um brilhante no tempo dele, de repente, o Freud é ultrapassado, o Freud não serve para nada. Assim como muitos outros luminares da ciência, que de repente ele teve aquele momento luminoso em que ele criou situações, criou conceitos brilhantes, mas como com o passar do tempo esses conceitos são superados, naturalmente superados, né, pelo desenvolvimento do estudo da ciência e tal, aí as pessoas começam a ver essa figura como sendo uma coisa que não deveria nem existir. Por exemplo, a universidade... não se pode falar na universidade sobre o Descartes. O Descartes é execrado pela universidade. Só que o Descartes foi um cara genial. Sim. O Descartes, ele pode dizer que ele fez tudo errado, mas não é assim. Se você analisar a obra dele, é maravilhosa, mas lógico que com o passar do tempo aqueles conceitos vão sendo superados e começa a se ver que tem muita coisa errada ali que pode ser superado, pode ser melhorado, e acaba se criando as situações. O problema é quando a pessoa começa a encarar essas coisas, esses conceitos que surgem, e dizer, você é cartesiano, até as pessoas acusam umas às outras, você é cartesiano. É um xingamento, né? Ser cartesiano virou um xingamento, né? Dentro do ambiente acadêmico. Isso é totalmente errado, né? Porque você tem que considerar a evolução das coisas, como que as coisas aconteceram e chegaram até esse momento que a gente está vivendo, né? Nesse ponto eu sou estruturalista, né? Aí então os caras... Mas você colocou a palavra superação, e aí também é uma questão, porque na verdade entram conceitos empresariais nas concepções, e eles dão ênfase a determinados, né, aspectos da psicologia que convém para empresas, para negócios, como até o próprio Skinner, que até muitos não gostam, para você ter um controle social, para você. E o Freud é um cara que ele mexia o ser humano, né? Tem o conceito de neurose dele, né? Que é o disco riscado, né? É uma coisa tão óbvia, né? Uma pessoa começa a falar a mesma coisa, mas a questão do subconsciente, isso aí não foi esperado de forma nenhuma, né? Porque ele é tão presente, né? Então, como outros, eu estava falando do Newton na física, né? Isso aqui é refrigerante, viu, pessoal? Não é. É cerveja. Chico, mas eu estava pensando ali, antes de você chegar, eu pensei, são raras as pessoas que você pode partir, iniciar uma conversa de qualquer ponto, né? Então são raras as pessoas que você pode dizer, não, vamos falar de literatura, vamos falar de física, vamos falar de astrofísica, vamos falar de qualquer coisa, de jogo de bilhar, de futebol, né? Mas eu sei que você não gosta muito. Mas nós vamos chegar em um ponto, porque você vai ter. E eu acho que as pessoas não gostam que, por exemplo, aqui onde nós
onde eu moro, você morou a vida inteira, você começa a emitir sua opinião sobre as coisas, o cara quer saber tudo, não é eu que quero, não é a pessoa que quer saber tudo, é as pessoas que não sabem nada, sabem muito, não todos, né, óbvio, né, uma pessoa lá do interior tem o seu conhecimento específico sobre a natureza, e na verdade esse simples é o gênio, né, é o cara que é muito mais que todos nós que às vezes estudamos. Mas o problema é a classe média e as pessoas recalcadas que daí não se dedicam a entender nada, e como você entende, aí, não, o cara é metido a saber tudo. Não sei se você teve essa... A verdade é que as pessoas têm uma noção muito estreita em geral, né, do que é o conhecimento e do que é aquilo que é válido, porque nós tomamos como uma coisa certa de que o conhecimento está na escola. A escola determina o que é o conhecimento, então as pessoas botam na cabeça, isso entra na nossa cabeça desde muito cedo, de que todo o conhecimento válido só pode vir através da escola, ou aquilo que os pais falaram, ou que os mais velhos falaram, né? Então a gente vai criando alguns conceitos e que se tornam pétreos dentro da nossa cabeça, e depois a gente não consegue se livrar daquilo. Sim. Se torna difícil de você enxergar, por exemplo, que o sujeito que mora lá no sertão, ele tem um conhecimento profundo de muitas e muitas coisas que são talvez até mais valiosas do que aquelas de um cara que é um gênio de Harvard e etc. Né? O que o Guimarães Rosa descobriu, né? Justamente, é uma literatura na qual ele busca a sabedoria do sujeito do sertão, da pessoa que está lá no sertão, né? Então, voltando à questão do futebol, tem um amigo nosso... O Atlético caiu, né? Você sabe. Sim, o Atlético... Depois a gente conversa sobre isso. Teve um sujeito aqui em Prudentópolis com quem eu aprendi muito e aproveito a oportunidade. Faz muito tempo que eu não converso com ele, é seu amigo também, o Marcos Hoffman. Ah, sim, claro. O Marcos Hoffman foi para mim o grande mestre da minha adolescência. Devo muito a ele nesse ponto, porque ele realmente me ensinou muito. Ele era um sujeito muito... Aquela história que você fala assim, o cara era à frente do seu tempo. O Marcos era isso. E muito poucas pessoas perceberam isso no Marcos. Muito denso também. Eu vi muita gente criticando ele, e detonando e enchendo as paciências, porque o Marcos tinha um jeitão meio áspero algumas vezes, né? Mas talvez até pela própria inteligência dele. Mas ele era uma pessoa que tinha algumas soluções incríveis para o momento, que, por exemplo, com 13 anos, eu falei para ele um dia, pô, Marcos, por que você fica falando de futebol? Eu não aguento mais esse negócio de futebol. E ele falou para mim, mano, não é pelo futebol, é pela oportunidade que eu tenho de conversar com as pessoas, para começar um assunto, para mim me aproximar das pessoas, para a gente trocar ideia, entende? Sim. Então ele já tinha essa compreensão de que não é assim, não é a conversa em si que é o válido, é o fato de você poder conversar, de você ter essa oportunidade, de você poder criar essa oportunidade. Interagir, né? Interagir. Eu convivi com o Marcos também um tempo, sim. Sempre me considerei amigo dele, um ótimo pintor. E nessa questão da música, eu me lembro que foi ele que me introduziu alguma da música latina, por exemplo. Eu era filho de carroceiro, né? O meu pai era amigo do pai dele, né? O seu Oswaldo, mas amigo do meu pai, jogava futebol junto. Então, eu aprendi muito com o Marcos, né? E faz tempo que eu não o vejo, né? Mas sempre tivemos uma excelente oportunidade de diálogo, sabe? Conversas, e sempre respeitei muito o cara, porque afinal eu era mais novo que você também, né? Pouca coisa, mas pela trajetória lá, né? Vocês estavam em Curitiba, e vocês estavam meio desbravando também, né? Você fez letras lá, né? Acho que em Curitiba não fiz letras, você fez outras coisas. Não sei, outros cursos. O Marcos também fez faculdade, não sei. E esses dias eu vi, sabe, um debate que estava, acho que na internet ali com você, sobre essa questão acadêmica. E eu sempre me achei assim, que eu sempre fui um pouco underground, fiz academia e tal, não quis continuar na academia, e compartilho com algumas críticas tuas. Só não vou além na crítica pelo fato, assim, da questão autodidata em si. Você veja, né, um cara que nem, entrando na política, um cara que nem com um viés já atravessado e sem noção, e vamos falar assim, sem tanto caráter como o Olavo de Carvalho, que se dizia filósofo,
O cara pega, pinça uma coisa dali, pinça outra coisa dali, pinça de lá para comprovar uma tese absurda que ele tem. Utiliza e manipula as pessoas, os conceitos, não tem responsabilidade nenhuma, cria uma turma de fanáticos, e porque ele adota uma linguagem assim não acadêmica e também cita um monte de autores que as pessoas nunca conheceram e acaba iludindo pessoas com uma teoria de extrema direita e tal. Então a minha questão com a academia, assim, existe um método, é lógico que nós podemos contestar esse método, eu acho que existe um acúmulo acadêmico, né? E aí a gente pode voltar, acho que a gente pode voltar que muitas questões acadêmicas, por exemplo, utilizar um monte de coisa dos árabes, a medicina e tal, e nunca deram crédito devido, né? Até a própria a questão dos negros, né? Os filósofos da cultura negra no Egito, inclusive, né? E então a gente pode questionar muitas questões com relação à academia, inclusive para melhorar a academia, concordo com você, que também não é a única fonte, mas eu acho que no devido lugar a academia cumpre seu papel, sabe? Não, eu acho também, eu sou muito crítico da academia, do sistema acadêmico, até porque eu comecei vários cursos e não me formei, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o convívio acadêmico, principalmente, eu aprendi muito mais nos corredores da universidade do que dentro da própria da sala de aula. Mas essa questão que você fala do Olavo de Carvalho, uma pessoa como essa, ela só se cria justamente porque as escolas são falhas em trazer aquilo que seria o mais importante dentro de uma instituição de ensino, que é você destravar a capacidade que as pessoas têm de criar seu próprio pensamento. Então as pessoas chegam numa escola esperando que o professor traga todas as informações, ela vai absorver essas informações e aquilo é a verdade e pronto. Mas as escolas, boas escolas mesmo, elas proporcionam ao aluno a possibilidade dele criar seus próprios pensamentos. Sim. E como... Ou desenvolvê-los, né? Justamente, e como a pessoa não tem essa capacidade, não desenvolve essa capacidade, aí entram os charlatões, porque o Olavo de Carvalho é um charlatão de primeira, né? É um charlatão assim que, analisado sob a luz da ciência mesmo, da filosofia, ele é o resto do chão, tá abaixo do zero. Mas, como as pessoas em geral não estão acostumadas a trabalhar seu próprio pensamento, a buscar a libertação do seu pensamento, a buscar alternativas de pensamentos, a olhar toda a gama de pensadores que já surgiram nessa terra e que trouxeram ideias incríveis e que transformaram o mundo, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas por que serve um escritor, um filósofo? Se você analisar bem, a evolução humana se deu por meio dos escritos. Que os escritos ultrapassaram os séculos e trouxeram os conhecimentos passados, né? Mas como as pessoas em geral não se dão conta dessa sua capacidade de formar um pensamento, de trabalhar uma ideia nova, uma ideia sua e fazer com que esse seu pensamento venha a criar novas realidades, ela não tem essa noção de que ela pode ser uma criadora de situações. Então ela vai aceitando as situações vêm até mim e eu vou ver o que eu posso fazer com isso. Mas de você trazer um pensamento só seu mesmo, que você criou de uma experiência muito sua, e transformar isso numa nova realidade, não precisa ser uma grande realidade que vai abarcar o mundo, o país, uma cidade, mas pode ser uma coisa que muda alguma coisa dentro da tua própria família. Mas são coisas que você terá a sua capacidade de gerar esse conhecimento. Mas como você não tem você não desenvolveu esse poder, então você vai aceitar o que os charlatões trazem para você. Sim. E eles trazem geralmente coisas muito mastigadas, muito mastigadinhas, muito fáceis de assimilar, e é nesse ponto que trabalha o Olavo de Carvalho. Sim. Trabalha com coisas muito fáceis, que são palavras de ordem, são frases feitas, são... ofensas muitas vezes. Justamente, e as pessoas, mas isso é verdade. Nossa, mas eu sempre pensei isso. Então ele acaba
criando esse rebanho dele, ele criou um rebanho muito numeroso aqui no Brasil, né? Milhares e milhões de pessoas seguidores do Olavo de Carvalho, achando que o cara é um gênio, mas o cara é um burro, em termos estruturais mesmo, em termos mais lá do fundo, mesmo de raiz mesmo. O que o Olavo de Carvalho criou de novo? Não criou nada, ele copiou, aquilo que você falou, ele pincelou aqui, mas a tese, montou um esqueleto. A tese absurda que o cara criou, né? Então, ele, a partir desse pressuposto, que esses... Bom, deve ter outro adjetivo, né? Mas eu acho que são pessoas com problema de cognição, né? Então, que eles acham que todo mundo é esquerdista. É ele que criou essa burrice, né? Porque o cara que não entende realmente qual o conceito de esquerda e de direita, ele supõe que todo mundo que não concorda com ele, ou com... Exatamente, ele não sabe nem o que ele realmente pensa, o que é a direita, né? Ou extrema direita. Tanto é que agora estava vendo na Alemanha lá a representante do partido lá, herdeira do nazista, lá dos fascistas que estão avançando na Alemanha. Ela é lésbica, casada com uma imigrante e é xenófoba. Pois é. Então, mas perto daquele Olavo Show lá, ela pode ser até mentira, porque aquele Olavo também é uma anta. Então, assim, eu vejo que a sociedade engole essas coisas. Por exemplo, ele criou a tese, né, voltando, que então todos são esquerdistas lá, a partir da escola de Frankfurt, porque o cara escreveu lá, o Adorno, etc., escreveu alguma coisa sobre o cinema. Então eu acho assim, que o processo civilizatório, qualquer processo civilizatório, por exemplo, você dá direitos iguais, aí também vem aquele termo da cultura woke, você dá direitos iguais, você respeitar as etnias, qualquer princípio civilizatório que a humanidade conquistou, e não necessariamente de esquerda, porque inclusive entre muitos nichos da esquerda o machismo é uma coisa também que ainda prevalece, etc. Então não é uma questão de conquista da esquerda, mas o respeito às mulheres, a questão feminista, a questão racista, a questão dos imigrantes. Não é, isso nunca caracterizou ninguém como esquerda. Essas coisas não nascem como sendo esquerda, né? Nascem como movimentos populares, né? como iniciativas de algumas pessoas que veem situações que precisam ser modificadas e tudo mais. Sim. Ou um sindicato, ou uma associação e tudo mais. Só que o que acontece é que a esquerda tem uma tendência de buscar, de dar amparo para esse tipo de iniciativa. Né? Porque é civilizatório. Justamente, enquanto que a direita quer mais expulsar isso, porque isso é um incômodo. Não, ela também é conveniente, porque esses dias, eu estava vendo na internet que o cara chama que o The New York Times é esquerdista. Então, a cabeça do cara assim, é uma coisa tão idiota isso, assim, o cara tem um conceito que um jornal dentro de uma sociedade burguesa, com empregados, atendendo aos ditames do capital, sujeito às relações sociais da sociedade capitalista, é de esquerda. Pô, a esquerda é expropriação dos meios de produção, meu amigo. Para ser bem objetivo, né, talvez a palavra expropriação cause um certo espanto, mas para você dizer que uma coisa é de esquerda, você tem que dizer assim que na verdade ela pertence totalmente ao Estado e não à iniciativa privada. Então, assim, são conceitos assim que o idiota ele já engole, né? Não, é de esquerda, é porque é de esquerda, porque é de esquerda, sabe? Ele nem sabe o que é esquerda, nem direita, não sabe porra nenhuma, e daí fica enchendo o saco aí de tudo. Você vê que já começa a esclerose do Freud. A verdade é que se você tivesse uma civilização, digamos assim, bem desenvolvida, você estaria estudando a escola de Frankfurt já no segundo grau, entende? As pessoas iam entrar na universidade sabendo o que é a Bauhaus, né? O que é você trabalhar questões de estética, de uma coisa que me marcou muito quando eu estava fazendo na universidade, como é que é o nome da semiótica. Quando eu comecei a entender o que era o processo de semiótica e como que a semiótica trabalha na cabeça das pessoas, me caiu um monte de fichas tudo ao mesmo tempo, com relação, porque isso entra, não é só a questão de publicidade, a questão só de
de TV, de cinema, ou seja lá o que for, de arte, mas tem a ver com política também, tem a ver com ideologia também, né? Então, quando você começa a juntar todas essas partes, você vê que há um conjunto que pode ser muito bem elaborado, por um lado, para uma evolução, ou pode ser muito bem utilizado para uma trava. Sim. E a direita trabalha com a trava. Sim. Isso que as pessoas não se dão conta. E você vê muita pessoa que passou a vida inteira aí sendo funcionário, sendo empregado, muitas vezes debaixo do tacão, do sapato do patrão, e está dizendo de direita. Não, eu sou de direita, porque sou de direita. Não sabe nem por que é de direita, sendo que a direita, desde o princípio de quando se começou a falar de direita e esquerda, a direita é o partido dos patrões. É óbvio. Isso é uma coisa óbvia. E, na verdade, toda essa questão, Chico, da direita manipular esses conceitos, é porque eles estão afim da grana. É por isso. Não é que eles defendem família, que eles defendem os valores morais, e pior que eles jogaram para a esquerda. Mas eles sabem que o cidadão, o cidadão em geral, ele é bom. Na verdade, o cidadão é bom. Ele quer o bem da família, ele quer um futuro para a família, ele quer a paz, quer sossego. Então eles apelam para essas coisas, levando a esperança para essas pessoas acharem que eles vão conduzir essas pessoas para a paz, para a segurança, para a riqueza. Quando é muito contrário. Eles estão usando e falam em Deus, falam em família, falam em pátria, mas tudo que eles fazem é contra religião, é contra a família, é contra a pátria. Basta ver o que os caras tentaram fazer agora e tentar matar um presidente da República. O que é isso aí? Isso é coisa da direita. Né? Não foi a esquerda que foi lá tentar matar o não, e agora ficou evidente nessa escala 6x1 aí que o pessoal está querendo mudar, né? O cara trabalha 6 dias por semana. Daí o cara diz que defende a família, a direita. Só que daí não. Defende a família, mas você tem que trabalhar aqui 6 dias por semana. Para ajudar a economia, né? Mas aí a família você vai cuidar quando? Então todas essas coisas. E o que eles não imaginam é que uma grande parte da esquerda é também, entre aspas, conservadora. Tem marxistas cristãos, que defendem também o conceito da família tradicional entre aspas também, porque na verdade esse é um outro conceito, uma outra questão também que está em debate no mundo inteiro, né? Mas enfim, esses valores eles são apropriados pela direita, mas não com o interesse de defendê-los, mas para manipular, para poder, por exemplo, 4 anos do governo Bolsonaro não teve aumento real do salário mínimo, direitos trabalhistas foram retirados. Então é tudo uma cortina de fumaça para tirar o direito do trabalhador e sim. Chico, vamos dar um intervalinho aqui, que vai entrar, eu estou com 2 anunciantes novos aí, acho que é a BMW, a Mercedes-Benz e a Coca-Cola vão anunciar aqui. Beleza. Eu preciso ganhar uma graninha também.